A gente separa, então, os parâmetros de função em dois tipos, tá bom? São parâmetros formais, são aqueles que são definidos no código da função. E parâmetros reais são aqueles com os quais a função é chamada. Bom, tanto parâmetros formais como reais podem ser de entrada ou de saída. Aqui, por exemplo, o n, o fat, é um parâmetro formal de saída. Ele é calculado aqui no corpo da função. Então, ele tem que ser calculado, senão dá um erro. E o n é um parâmetro formal de entrada. Ele recebe um valor na chamada da função. No caso aqui, por exemplo, olha aqui, eu tenho esses parâmetros reais aqui para a função fatorial, tá bom? Esse aqui é um parâmetro formal de saída, aqui um parâmetro formal de entrada, aqui uma outra mudança, aqui uma outra mudança. Os valores, quando você chama uma função, os valores dos parâmetros reais de entrada são copiados sobre os valores, sobre os parâmetros formais da função. O controle, então, daí uma chamada de função é um desvio. Bom, você desvia para executar a função, acaba de executar a função e retorna para o ponto de chamada. Então, o controle é transferido para a função, que trabalha sobre os parâmetros formais. Esses parâmetros eles só têm existência como variáveis durante a execução da função. Na hora que acaba a execução da função, eles desaparecem. A execução da função, no meio da função, você pode definir também diversas variáveis. E uma função é uma coisa que permite uma divisão de trabalho. Você fala assim, olha, eu quero uma função que eu te dou um parâmetro n e você me devolve n fatorial. Bom, é isso que eu quero da sua função. E você contrata alguém para fazer isso para você. Essa pessoa que pega essa incumbência, se ela ficar preocupada com os nomes de variáveis que o cliente, o programa cliente que vai utilizar aquela função teria ou não utilizado, ele vai enlouquecer. Então, por isso, essa separação de nomes, esse escopo de nomes é essencial para permitir a divisão de trabalho. E essas variáveis locais também só ganham existência durante a execução da função. Na hora que acabou de executar a função, elas desaparecem. Quando a função termina, os parâmetros reais de saída, que podem ser termos em uma expressão, como essa aqui, 1 mais seno de x. Aliás, aqui, vem observar, a gente vem utilizando função desde o primeiro dia que a gente aprendeu o Scilab. Tá bom? SQRT, seno, cosseno e várias outras dessas funções, tá bom? Sais, tem um tanto de funções que são escritas pelas pessoas que desenvolveram o Scilab. E agora aqui nós vamos aprender nós mesmos a construir funções. Então, ou seja, quando você escreve isso aqui, 1 mais seno de x, a execução dessa expressão aqui, ela é interrompida para o cálculo do seno de x. Tá bom? Então, você tem um desvio para a função seno de x, essa função pega um valor de x, chacoalha ele lá, faz sei lá quais cálculos lá, e devolve para a gente o valor do seno de x, tá bom? O valor calculado. Tá? E esse valor, então, é colocado aqui nessa expressão para o seu cálculo final. Bom, no caso aqui, gente, vamos voltar para o nosso exemplo aqui do fatorial. Vamos com esse formato aqui do programa principal. Reparem que aqui, ó, nesse comando aqui, eu tenho 3 chamadas para a função fatorial. Na primeira chamada aqui, o que acontece? Esse n é copiado sobre o parâmetro formal v. Depois disso, ou seja, com v tendo recebido esse valor de n, a função é executada. Repare que durante a função eu calculei fat. Quando a função termina, esse valor de fat é colocado aqui nessa expressão. Aí, ao tentar calcular o resto aqui, o Scilab olha que, opa, isso aqui é uma chamada de função. Então, o que acontece aqui? Ele vai pegar esse valor, o valor dessa expressão que está aqui, e vai atribuir o valor dessa expressão ao parâmetro formal v. A função é executada e o fat é colocado aqui de volta. E a mesma coisa aqui para essa última chamada. Bom, o valor de k é copiado sobre v, a função é executada e o parâmetro de saída é colocado aqui na expressão. Bom, entenderam? Ou seja, é um desvio que assim, você desvia para fazer alguma coisa e retorna para o ponto de chamada. Aqui, gente, só estou aproveitando aqui para ensinar um comando aqui, que é esse comando pause. Ele é muito bom para dar uma parada, uma interrupção no seu programa e você dar uma olhada nas variáveis e ver o que está acontecendo lá.
Mas no caso aqui, eu usei um tanto de pausa aqui, que foi para mostrar uma figura, para montar uma figura que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, sobre a existência. Eu peguei aquele painel de variáveis, certo? E cada vez que tinha um pause aqui, eu capturei esse painel para montar uma figura que vocês verão logo em seguida. Então você repare, tem um pause aqui logo depois desses dois primeiros comandos. Tem outro pause depois da chamada do fatorial de n, tem outro pause depois da chamada do fatorial de k, e depois o programa termina. E a função fatorial, eu coloquei também um pause aqui no começo, bom, e coloquei outro pause aqui, isso daqui. Bom, isso daqui é o resultado, gente, da execução desse programa ali. Esse é o resultado não, tá? Aqui são diversas telas aqui com a pilha de variáveis. Repare que no primeiro pause eu só tenho as variáveis n e k. Isso aqui é antes da primeira chamada de fatorial. Quando chama o fatorial, a variável que é criada é o parâmetro formal v. Depois, na execução da função, são criadas mais duas variáveis, fat e i. Quando termina a função, essas três variáveis aqui desaparecem, i, fat e v. E o programa principal cria essa outra variável aqui, fatn. Depois tem outra chamada para a função. Bom, então, é criado o parâmetro formal v. O corpo da função depois cria fat e i outra vez. Repare, é uma outra encarnação dessas mesmas variáveis, bom, com esse mesmo nome. Bom, depois, quando termina, elas desaparecem. E o programa principal cria essa outra variável. Depois aqui é a mesma coisa. Uma próxima chamada, é criado o parâmetro formal v, depois fat e i, tá bom? E depois essas três aqui desaparecem. E o programa principal acaba criando isso e isso. Bom, ou seja, o que eu quero mostrar aqui é o caráter efêmero da vida das variáveis locais a uma função. Bom, ou seja, enquanto você chama a função, elas existem. Na hora que acaba a função, elas desaparecem. Aqui, ó, eu peguei aquele nosso programa para o cálculo do número de combinações e transformei ele numa função. A gente faz isso com frequência, gente, porque o código de uma função é melhor, é mais facilmente reaproveitável do que o código do programa principal. Então aqui, ó, eu criei uma função chamada combinacóis, que recebe dois parâmetros, n e k, e calculei o quê? Ncomb do a fatorial de n sobre o fatorial de k. Então, por exemplo, aqui está o programa principal, esses exec aqui eu já vou mostrar para vocês para que serve isso daqui. Então aqui, ó, eu leio n, leio k, repare, eu leio fora da função. E depois aqui eu chamo a função já na hora de imprimir o resultado dela. Então isso aqui nos dá esse encadeamento de chamadas aqui. O programa principal chama essa função ncomb, que chama a função fatorial. Tá? Ou seja, isso aqui é só um exemplo para mostrar para vocês que funções podem chamar funções, que podem chamar funções no encadeamento de tantos níveis quanto você desejar ao programar. O que você pode passar como parâmetro ou receber como parâmetro de uma função? Qualquer coisa, gente, qualquer objeto sai dele. Tá bom? Isso inclui números, strings, booleanos, matrizes de números, matrizes de strings, matrizes de booleanos. E também, gente, você pode passar uma outra função. Essa aqui é uma função chamada plota-pontos. A função plota-pontos está aqui. Tá bom? Ela recebe uma função f, bom, e um vetor x. Ele calcula y igual a f de x, repare que f deve ser uma função vetorial, e faz plot 2D de x e de y. Se eu pegar aqui agora, essa aqui, minha fonte. Então agora, veja aqui eu criei uma função que calcula y, que é elevado a menos x2. Exp é a função que é elevado a alguma coisa, é a função exponencial. E agora, plota pontos. Tem esses exec aqui, que daqui a pouco eu explico para vocês o que é. Tá bom? Mas olha aqui, eu crio o vetor x, é esse que está aqui, chamo a plota pontos com a função seno e o vetor x. Bom, depois dou um pause aqui para dar uma paradinha, tá bom? E chamo outra vez a plota pontos, passando como primeiro parâmetro, tá bom? Essa é minha func, essa que está aqui, o e elevado a menos x2. Quando eu rodo essa função aqui,
O que aconteceu aqui? Isso aqui foi sendo executado, nós estamos parados aqui nesse pause. Ou seja, já fiz o desenho do seno de x. Se eu rodar outra vez, eu vou executar outra vez a função plota pontos, mas agora passando como parâmetro essa minha função. Bom, então eu mando continuar. Para continuar é aqui na console. Você tem que fazer aqui. Então agora eu tenho um gráfico do E elevado a menos x2, que é esse daqui, é a minha função, tá bom? E aqui o gráfico do seno de x. Bom, então tem várias vezes, nós vamos ver, principalmente no cálculo de integrais e outras coisas assim, você tem uma função que recebe como parâmetro outra função e faz um trabalho genérico sobre aquilo ali. No caso aqui, o trabalho genérico foi plotar pontos.